Você já parou para pensar como uma decisão tomada a milhares de quilômetros de sua casa pode mexer diretamente com o preço que você paga no combustível, com o valor do dólar, com o Bitcoin e com seus investimentos e até com o preço da comida que você paga no supermercado? Hoje, o assunto mais falado do mundo é a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. Mas a pergunta que realmente importa é: isso é o começo de uma nova grande guerra global ou apenas mais um capítulo de um conflito antigo que nunca terminou? Porque entender isso não é curiosidade geopolítica, é educação financeira aplicada à vida real. E se você sair desse vídeo com a visão errada, você pode tomar decisões ruins com o seu dinheiro sem nem perceber. Hoje você vai entender como esse conflito começou de verdade, quem era o líder iraniano morto e por que isso vai entrar para a história, por que os Estados Unidos de um tempo para cá adotou essa posição de ataque e o papel do petróleo, da energia e da China nisso tudo. A corrida da inteligência artificial, terras raras, ouro, Bitcoin e por que muita gente está ligando tudo isso que está acontecendo a profecias bíblicas. É um vídeo bem completo e no final você vai enxergar esse cenário com muito mais clareza. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Comenta se você é novo aqui no canal e porque assim o YouTube entende que é um assunto relevante e mostrará para mais pessoas. Agora, vamos voltando para o assunto do vídeo. Para iniciar, vamos partir do começo. Como esse conflito entre Estados Unidos e Irã realmente começou? Para entender o agora, a gente precisa voltar no tempo. O conflito entre Estados Unidos e Irã não começou ontem, não começou neste governo e não começou com um único ataque. Ele começa lá em 1979 com a Revolução Islâmica Iraniana. Para vocês terem noção, antes de 79, o Irã era um aliado estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio. Antes da Revolução Islâmica, o Irã era governado pelo Shah. Shah, para quem não sabe, é o título usado para designar o rei do Irã. Isso mesmo, como no início da maioria dos governos, o Irã foi uma monarquia. E isso mudou em 1979. O Shah Mohammad Reza Pahlavi, ele era pró-ocidente, aliado direto de Washington, comprador massivo de armas americanas, peça-chave contra a influência soviética na Guerra Fria. Para os Estados Unidos, o Irã era um ponto estratégico do Oriente Médio, um fornecedor importante de petróleo, uma barreira contra o comunismo, mas dentro do Irã a história era completamente outra. Em 53, o primeiro-ministro iraniano Mohammad Mossadegh decidiu nacionalizar o petróleo iraniano, que estava sob o controle britânico. O Reino Unido não gostou disso, os Estados Unidos também não, e resultado, a CIA participou de uma operação para derrubar Mossadegh e fortalecer o Shah. Isso deixou uma marca profunda na memória iraniana. Para muitos iranianos ficou claro: os Estados Unidos interferem na nossa soberania quando seus interesses econômicos são ameaçados. E esse ressentimento não desapareceu. Ele ficou acumulado por décadas. E em 1979 deu início à Revolução Islâmica, o início da queda da monarquia no Irã com a queda do Shah. O descontentamento com o Shah cresceu por vários motivos. Primeiro, autoritarismo, repressão política, desigualdade social e ocidentalização forçada. Esses movimentos foi liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Cara, esses nomes do Ocidente são muito difíceis. Com isso, o editor vai estar colocando aí o nome escrito para vocês. A revolução deixou o Shah e instaurou uma república islâmica, baseada na liderança religiosa. E aqui acontece a virada. O novo regime constrói sua identidade política em oposição ao Ocidente, especialmente e aos Estados Unidos. O discurso passa a ser independência total, resistência à influência americana e rejeição ao modelo político ocidental. Pouco depois, estudantes iranianos invadem a embaixada americana em Teherã e mantêm diplomatas reféns por 444 dias. O motivo? O ex-rei do Irã, que havia sido derrubado na Revolução Islâmica, foi autorizado a entrar nos Estados Unidos para tratamento médico. Para muitos iranianos revolucionários, isso foi visto como um sinal
de que os Estados Unidos poderiam estar planejando trazer o Shah de volta ao poder e eles podiam extradição imediata para o julgamento do Shah no Irã depois da Revolução. O país muda completamente de posicionamento e passa a ver os Estados Unidos como um inimigo direto. Desde então, o que existia era uma guerra fria regional. Não tinha ainda uma guerra declarada, mas uma guerra feita de sanções econômicas, sabotagem, espionagem, ataques indiretos e influência política em outros países. O Irã fortalece aliados regionais e os Estados Unidos tentam conter essa expansão. E esse jogo dura décadas. O problema é que nos últimos anos as margens de erros diminuíram. Mais tensão, mais armas, menos diplomacia. E quando a diplomacia perde espaço, qualquer faísca vira incêndio. E o governo dos Estados Unidos informou que a operação, muitas vezes citada como coordenada com Israel, tinha como objetivo neutralizar capacidades e figuras que representavam riscos militares americanos aliados no Oriente Médio, a instabilidade regional. Essa foi a justificativa que os Estados Unidos deram para iniciar a invasão que resultou na morte do líder iraniano Ali Khamenei. Aí você se pergunta, quem foi o líder do Irã morto e por que isso importa? Ali Khamenei era o chefe máximo do Irã, sob o sistema político do país desde 89. No Irã, o cargo de maior autoridade política e religiosa é chamado de líder supremo. Ele é considerado o chefe de Estado e figura de maior poder no país, acima do presidente do parlamento e de todos os outros órgãos do governo. E o líder supremo tem autoridade sobre forças armadas, inclusive a guarda revolucionária, política externa, sistemas judiciários, eleições e nomeações de altos cargos, diretrizes gerais da economia e segurança nacional. Ele é uma figura-chave do alto comando militar e estratégico, pessoa responsável por operações regionais, coordenação de aliados e planejamento de defesa. E por que a morte dele é um marco na história? Porque, em conflitos modernos, eliminar lideranças estratégicas não é só militar, é psicológico, é uma mensagem. Não é apenas atingir um alvo, é dizer, nós sabemos onde você está, nós sabemos como você opera e podemos chegar mais longe. Esse tipo de ação reduz espaço para negociação e aumenta a pressão por resposta. E aí começa o círculo perigoso. Ataque, resposta, escalada e podem vir por uma reação em cadeia que acredito que ninguém queira. E agora vem uma pergunta que quase ninguém responde direito. Por que os Estados Unidos atuam fora do próprio território o tempo todo? No caso da Venezuela, o fator central foi a energia composta da maior quantidade de petróleo do planeta e influência regional. No caso do Irã, o jogo é ainda maior. O Irã não é só petróleo, ele controla influência em uma das regiões mais estratégicas do mundo. Ele impacta rotas comerciais globais, ele afeta preço de energia e ele se posiciona como contraponto direto aos interesses americanos e israelenses. Para os Estados Unidos, não agir significa perder espaço estratégico e potência global não perde espaço em silêncio, ela reage. E aqui está um dos pontos mais ignorados pela mídia tradicional. Esse conflito não é só Estados Unidos versus Irã, é também Estados Unidos versus China, de forma indireta. E muitos analistas chamam isso de uma nova guerra fria econômica e tecnológica. Durante décadas, os Estados Unidos foram a maior potência econômica e militar do planeta, mas nos últimos 30 anos a China cresceu em uma velocidade impressionante. E para você ter uma ideia, nos anos de 1990, a economia chinesa era muito menor que a americana. Os Estados Unidos tinham um PIB aproximado de 5,9 trilhões. O Japão tinha um PIB aproximado de 3,1 trilhões. Agora, olha o tamanho da China naquele momento. A China, em 1990, tinha um PIB aproximado de cerca de 360 bilhões. A economia chinesa era mais de 10 vezes menor que a americana. Para você ter uma ideia do tamanho disso, a China, naquela época, tinha uma economia comparável a países como Suécia. Ou seja, apesar da população enorme, o país ainda era relativamente pobre. Hoje, a China já disputa diretamente o posto de maior economia do mundo, cerca de 70% do tamanho
da economia americana. E durante décadas, o petróleo mundial foi negociado principalmente em dólar americano. Esse sistema ficou conhecido como petrodólar. Isso deu aos Estados Unidos um poder gigantesco, porque significa que países do mundo inteiro precisam de dólares para comprar energia. Mas, nos últimos anos, alguns países começaram a questionar esse sistema, principalmente China, Rússia, Irã e alguns países do Oriente Médio. A China, por exemplo, tem incentivado negociações de petróleo usando yuan. Isso é o que muitos analistas chamam de movimento de desdolarização. Se esse processo se acelerar, o impacto no sistema financeiro global pode ser gigantesco. Outro fator central nessa disputa é a energia. O mundo está entrando em uma nova fase energética. Hoje, existe uma corrida global envolvendo energia limpa, baterias, carros elétricos, inteligência artificial e infraestrutura digital. E tudo isso depende de um recurso que pouca gente fala, as chamadas terras raras. Terras raras são um grupo de minerais essenciais para a tecnologia moderna. Eles são usados em celulares, satélites, turbinas eólicas, carros elétricos, chips de computador, equipamentos militares, sistema de inteligência artificial. Ou seja, sem esses minerais, a economia digital simplesmente para. E aqui vem um detalhe impressionante. A China controla uma grande parte da produção mundial desses minerais. Isso significa que em muitos setores tecnológicos o mundo depende da cadeia de produção chinesa. Por isso, muitos analistas dizem que as terras raras podem se tornar um dos ativos mais estratégicos do século XXI. Agora, vamos trazer isso para algo que impacta diretamente o bolso seu. Quando o mundo entra em um período de instabilidade geopolítica, os investidores tendem a buscar segurança. E, historicamente, alguns ativos se tornam refúgios, entre eles ouro e prata, por exemplo. Isso acontece porque esses metais são vistos como reserva de valor há milhares de anos. Quando o medo de guerra, inflação ou crises financeiras, a demanda por ouro costuma aumentar. E quando a demanda sobe, o preço tende a subir também. Por isso, grandes conflitos internacionais muitas vezes geram valorização desses metais. Mas e o Bitcoin? Quem acompanha o canal acompanhou que nos últimos meses o Bitcoin passou por uma forte correção de preço, uma queda histórica que assustou muitos investidores. Mas a pergunta importante é: o que guerras e tensões globais fazem com o Bitcoin? A resposta não é tão simples assim, porque o Bitcoin tem duas narrativas diferentes. A primeira narrativa diz que ele é um ativo de risco. Nesse caso, quando o mercado entra em pânico, investidores vendem Bitcoin junto com ações, mas existe uma segunda narrativa, a de que o Bitcoin pode funcionar como uma reserva de valor digital, algo semelhante ao ouro, mas no mundo digital. E se essa visão ganhar mais força no longo prazo, conflitos globais podem até aumentar o interesse pelo Bitcoin, mas no curto prazo a volatilidade tende a aumentar bastante. E aqui está a reflexão que eu quero deixar para você. Guerras não impactam apenas países, elas impactam mercados, moedas, energia, commodities, investimentos, ou seja, enquanto muitos olham apenas para as notícias do conflito, investidores atentos tentam entender quais ativos podem ser afetados e por essas mudanças globais, porque geopolítica e dinheiro sempre caminharam juntos. Na história, a China precisa de energia, precisa de rotas estáveis, precisa de matérias-primas estratégicas e o mundo está entrando em uma nova fase econômica. Inteligência artificial, computação avançada, eletrificação, digitalização total. Isso exige terras raras, cobre, energia, ouro e ativos alternativos como o Bitcoin. Quem controla energia e recursos controla o ritmo do crescimento global. Geopolítica hoje é a economia em escala planetária. E com isso, tudo acontece em casos que chocam o mundo, não apenas pela sua importância militar,
mas pelo valor simbólico e turístico também. Hotéis, prédios icônicos, centros urbanos, isso não é aleatório. É guerra de narrativa e mostra que nenhum lugar é totalmente seguro quando a escalada começar. Isso impacta turismo, investimentos estratégicos, confiança internacional, moeda local. Tudo isso tem um efeito econômico real. Nos últimos dias, em consequência da escalada do conflito, que começou com o ataque americano-israelense ao Irã, o governo iraniano lançou mísseis e drones em direção a alvos no Golfo, atingindo até infraestrutura civil e turística fora de zona de militar. Ataques a locais civis mais visitados, como a Ilha de Palm, uma das áreas turísticas mais visitadas da cidade, foi atingido por detritos e fogo após um ataque aéreo iraniano. O ícone mundial da cidade, o luxuoso Burj Al Arab, também sofreu danos por detritos decorrentes da interceptação de mísseis. Isso não foi apenas notícias de guerra, foi algo que afetou diretamente viajantes, famílias e turistas de vários países. Casais em lua de mel, famílias de férias e viajantes que planejavam dias de descanso registraram em tempo real um momento em que sirenes tocaram, explosões foram vistas e nuvens de fumaça surgiram no horizonte. E enquanto eles estavam hospedados em hotéis ou andando pelas ruas da cidade, uma família britânica relatou ter visto o ataque acontecendo do próprio quarto do hotel, sendo forçada a correr para refúgio quando o som das defesas antiaéreas ecoou no ar. Esse tipo de ataque tem um efeito que vai muito além da geopolítica. Ele atinge diretamente turistas que estavam em férias e de repente se veem no meio de um conflito ativo, pessoas que estavam em Dubai para trabalhar e agora enfrentam voos cancelados, fechamento de aeroportos e insegurança. O setor turístico local, que representa dezenas de bilhões de dólares em receitas anuais. E segundo análise de mercado, está havendo cancelamentos massivos de reservas de hotéis e voos. O ar de tranquilidade que fazia de Dubai um dos destinos mais procurados do mundo virou incerteza em poucas horas. Companhias aéreas suspenderam voos e aeroportos importantes ficaram com o tráfego praticamente zerado em vários dias. Confiança dos turistas está em queda e milhões de viagens podem ser canceladas neste ano, afetando a receita de turismo, hotéis e serviços. Imagine isso. Você está em uma lua de mel em Dubai ou planejando as férias dos sonhos, ou você é um empresário visitando a cidade para um evento importante. De repente, sirenes começam a tocar, explosões ecoam no horizonte e no seu telefone começa o alerta do governo dizendo para se abrigar que está para acontecer um ataque aéreo. E isso é o que turistas de várias nacionalidades viveram, não como estatísticas, não como notícias na televisão ou na rede social, como a gente aqui do Brasil que está acompanhando o caso, mas ao vivo, sem aviso prévio. O medo, a confusão com aeroportos fechados, isso não sai nunca da memória de quem passou por isso. Mas aqui entra mais um dos pontos importantes do vídeo, porque quando a gente vê notícias sobre conflitos no Oriente Médio, muitas pessoas pensam: isso está acontecendo muito longe de mim. Mas a verdade é que conflitos dessa magnitude costumam chegar até a cidadão comum e você sentir isso no seu bolso. Isso acontece de várias formas. Um dos primeiros mercados a reagir quando existe tensão no Oriente Médio é o próprio petróleo. Isso acontece porque, como já falamos, aquela região concentra algumas das maiores reservas de energia do planeta. Então, entre os maiores produtores de petróleo do mundo. E quando existe risco de guerra ou interrupção no fornecimento, o mercado reage rapidamente. Investidores começam a comprar petróleo prevendo a escassez. E quando a oferta parece ameaçada, o preço sobe. E aí entra um ponto importante. Quando o barril sobe no mercado internacional, esse aumento pode chegar em várias partes da economia. Em primeiro lugar, muita gente sente isso é no combustível. Se o preço do petróleo sobe por muito tempo, isso pode pressionar a gasolina, diesel, transporte. E quando o transporte fica mais caro, outros setores acabam sendo impactados. Agora imagine o seguinte:
Grande parte da comida que chega até os supermercados depende de transportes, caminhão, navio, logística. E se o diesel sobe, o custo de transporte sobe. E quando o custo sobe, as empresas precisam repassar parte disso. Resultado, os preços dos alimentos podem subir também. Então, algo que começou com a tensão geopolítica do outro lado do mundo pode, em alguns casos, chegar até o preço que você paga no mercado. Outro ponto importante é a inflação. Quando a energia, transporte e alimentos sobem ao mesmo tempo, a inflação tende a aumentar. E inflação significa perda do poder de compra, ou seja, com o mesmo dinheiro você consegue comprar menos coisas. Isso impacta principalmente quem depende de salário fixo. Quando a inflação sobe, bancos centrais muitas vezes respondem ao aumento com juros, aumentando seus juros. E juros mais altos impactam diretamente o financiamento que você tem feito, crédito, parcelas, investimentos. Resumindo, um conflito internacional pode acabar influenciando decisões econômicas dentro ou no seu dia a dia. Outro ponto que muita gente sente é no mercado financeiro. Quando existe muita incerteza global, os mercados podem ficar mais voláteis. Isso significa bolsa subindo e descendo rapidamente, criptomoedas oscilando bastante, investidores buscando ativos considerados mais seguros. E quem investe precisa aprender a lidar com esses ciclos. Mas e você aí? Já deixou o seu like? Ainda não? Então vai rapidinho aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você está achando disso tudo e se inscreva no canal. Porque aí você não perde nada e toda vez que postarmos conteúdos aqui que impacta diretamente o seu bolso, você vai ficar sabendo de tudo. Mas aqui vou te dar uma reflexão importante para você. O cidadão comum não controla a guerra, ele não controla decisões do governo, ele não controla conflitos internacionais, mas existe uma coisa que cada pessoa pode controlar: a própria educação financeira e a forma como lida com o dinheiro. Quem entende melhor como o mundo funciona tende a tomar decisões financeiras mais conscientes. Por quê? Percebe que economia, política e geopolítica estão todas conectadas. Então, da próxima vez que você ouvir falar de conflitos internacionais, tente ir além das manchetes. Pergunte: como isso pode impactar em energia? Como isso pode impactar no mercado? Como isso pode impactar em inflação? Porque muitas vezes essas respostas acabam chegando diretamente no nosso dia a dia. E guerras modernas não começam com tanques, elas começam com interesses em energia, tecnologia e controle financeiro. E quando você entende isso, você para de reagir ao medo e começa a analisar o cenário. O investidor consciente não entra em pânico, ele busca informação. E se você chegou até aqui, você já está à frente da maioria. Agora eu vou te passar uma informação um tanto pitoresca. Sempre que o Oriente Médio entra em conflito, o debate religioso reaparece. E quando cenas assim começam a se repetir, é natural que muita gente pergunta: isso tem relação com a Bíblia que fala sobre os últimos dias? Eu sou cristão e como cristão eu não posso ignorar que a Bíblia fala claramente sobre guerras, rumores de guerras e instabilidade global. Na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus 24, Jesus disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Isso sempre existiu, mas existe um ponto específico que está gerando muita discussão nos últimos dias. No livro de Daniel e no livro de Apocalipse, existe uma descrição de um líder que surgiria em um momento de grande instabilidade global. Um líder que prometeria paz, estabeleceria acordos, traria solução temporária para conflitos, mas depois revelaria outra face. Esse personagem é conhecido como o anticristo na interpretação cristã tradicional. E por que isso está sendo debatido agora? Porque toda vez que há uma guerra no Oriente Médio, especialmente envolvendo Israel e potências globais, surge a expectativa de um grande acordo de paz internacional. E aqui está um ponto que gera atenção.
Se após essa escalada entre os Estados Unidos e Irã surgir um grande tratado de paz global, se um líder internacional aparecer como mediador, se houver estabilidade temporária depois do caos, abre o olho, que as coisas podem estar acontecendo diante dos seus olhos e você não está enxergando. E existem passagens bíblicas que mesmo a Bíblia sendo escrita há milhares de anos atrás, retrata de coisas atuais e falam de guerras, reinos e grandes confrontos. E isso, no mínimo, deveria ser motivo de estudo da Bíblia a todos. Agora, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você acha desse cenário. Você acredita que isso pode escalar ou tende a se estabilizar? Você acredita que esses acontecimentos podem ter conexão com as profecias bíblicas ou você enxerga isso apenas como um movimento geopolítico natural das grandes potências? Então deixa o seu like, vamos ficando por aqui e segue o Futuro de Valor, porque aqui sai vídeo todos os dias sobre o mercado financeiro, economia global e decisões que impactam o seu bolso. E lembra, sempre a informação é o ativo mais valioso que você tem e ela pode mexer diretamente com o seu dinheiro.